Móvel A, eu estou dizendo que, aliás, móvel A, ele estava aqui numa certa posição inicial, não sei quanto é. Mas posso fazer o seguinte, ele partiu depois de quanto tempo? 10 segundos. Então, olha só, para o móvel A, lembra dessa equaçãozinha da velocidade? ΔS sobre ΔT, fiz só pegar e transformar. Então, eu posso dizer que a posição que ele vai estar, a distância que ele percorreu nesse certo ΔT, daqui para cá, vai ser a velocidade dele vezes o ΔT. Esse ΔT aqui, ó. Então, a posição que ele vai estar, a distância que ele andou é essa, 80t. Essa posiçãozinha aqui, ó, vale 80 vezes ΔT. Vamos lá, deixa eu tentar explicar isso aqui de novo para poder ficar bem bonitinho e você conseguir entender. Os dois estavam paralelos, lado a lado. Aí o A foi embora, e o B ficou parado. Lá vai o A. Durante quanto tempo? ΔT. Então, qual foi a distância que o A andou nesse tempo? Distância, velocidade vezes o tempo. Então, eu peguei a velocidade dele, multipliquei pelo tempo. Então, a posição que ele está é exatamente a distância que ele andou, 80t. E o B está lá parado. A partir dessa posição, desse instante aqui, é que o B começa a andar até se aproximar do B, até chegar a essa situação aqui, ó. Então, eu tenho esse andando com a velocidade B, esse andando com a velocidade A, que a gente já sabe os valores. 80 km por hora e aqui 100 km por hora. Então, vamos montar aí as equações. Do A, espaço inicial dele, ele começou aonde? Nesse valor aqui. Que valor é esse? 80 vezes ΔT. Mais equação do sorvete, ó. S igual a S0 mais VT. S0 mais velocidade do A, 80, vezes... Quanto tempo ele disse, ó? 2 horas de viagem. Aliás, vou colocar só T aqui, já eu substituo o 2, fica melhor para você entender, tá? Essa daqui, então, é a equação que vai representar a posição do móvel A. E do móvel B, quem é o espaço inicial do móvel B? Ele começou aonde? Na origem, 0. Mais velocidade do B, 100, vezes T. E o que é que ele está dizendo na questão? Agora que você vai entender o 2, ó. Após 2 horas de viagem. O que significa dizer? Após 2 horas dele ter partido, do A ter partido. O que tem dizendo lá? Espaço inicial de A menos espaço inicial de B igual a 10. É o que a questão disse para mim por extenso. Eu que tenho que entender essa equaçãozinha aqui que foi montada. Tá? Ele não disse na questão que eles vão se encontrar. Disse apenas que depois de 2 horas do A ter partido, a distância que separa os dois é de 10 km. Então, é isso aqui que está escrito lá. E quem é SA? Agora você substitui. Ó, 80 vezes ΔT mais 80 vezes... Que tempo é esse aqui? Ó? Olha só o que ele está dizendo na questão. 2 horas, então, vezes 2. Menos SB. 100 vezes T. E quem é o T? 2. Igual a 10. Essa é exatamente a substituição. Mais uma vez, uma questãozinha de conceito simples, ó. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Movimento uniforme, no qual a equação é simples também, do primeiro grau. Mas se você não interpretar exatamente o que está acontecendo, você vai ter dificuldade de resolver. Então, mais uma vez, qual é a dica? Resolvi, talvez você tenha entendido, achou que aprendeu. O que é que eu aconselho? Volta o vídeo, lê só a questão e tenta fazer sem olhar para a solução. Depois que você tentou e se não conseguir, aí que você vai olhar para a solução, ver onde é que pecou lá, que errou, para poder substituir e entender direitinho, tá? Mas é uma questãozinha já de nível médio. Você está vendo aí que a gente está misturando aí algumas informações anteriores já. Então vamos substituir. Vai ficar assim, ó, 80 vezes ΔT vai ser igual 10 do outro lado. Aqui, ó, vai dar menos 200, passa para lá, mais 200. Aqui vai dar 160, passa para lá, menos 160. 80t vai ser 210 menos 160, vai dar 50.
Olha só o que é que vai acontecer aqui, ó. Você vai ter aqui um t que vale 50 sobre 80, simplifique, 0 com 0, então vai ficar t igual a 5 oitavos de quê? Você está usando quilômetros por hora, velocidade de quilômetros por hora, e você está descobrindo o tempo, então 5 oitavos de hora. Aí você fala, professor, 5 oitavos de hora, não tem essa afirmação ali não, ele está falando em minutos. Exatamente esse detalhe que eu quero que você perceba. Mais uma vez, cobrando de você matemáticazinha básica. Olha só, aqui a nossa afirmativa, ela está em minutos, e a resposta que você encontrou está em hora. E aí, como é que eu faço para passar de minuto para hora? Ou você faz aquela regrinha de 3, ou faz isso daqui, ó. 5 oitavos de hora, uma hora tem quantos minutos? 60. Então, vezes 60. Isso aqui vai dar 300 sobre 8. Simplificando, vai ficar, vamos aqui por 2, devagarinho, 150 por 4, 75 por 2, que vai dar aí 37,5, 37,5 minutos e meio. E ele está dizendo que ele ficou estacionado, ó, 45 minutos. Certo ou errado? Não, senhor, ele ficou menos do que 45 minutos. Tá? Ficou aí menos que 38, na verdade, né? Portanto, a afirmação aí, já que é uma questão certa ou errada, o que nós podemos dizer? Vamos lá. Mais uma vez, ó, o finalzinho da questão é que é a ponta do iceberg. Você só consegue responder se você tiver feito toda aquela conta, então não adianta, tem que fazer tudo. Ele está dizendo que o Beiner permaneceu parado 45 minutos, certo ou errado? Negativo, ele passou apenas 37,5 minutos, então está errado, ok? Questãozinha 7, questão com nível um pouquinho mais alto, mas alto no aspecto interpretativo, não difícil em termos de assunto, não é assunto complicado, é questão que você realmente tem que parar para analisar, fazer o esqueminha da situação, desenhar aí o que é que está acontecendo, colocar as velocidades, cuidado com o sinal, interpretar isso aqui, ó. Tem que entender se na questão ele está dizendo que eles vão se encontrar ou a distância que eles ainda estão, tá? Então tudo aí tem esses detalhes que a gente tem que ficar bem atento, ok? Vamos para a próxima? Vamos lá? Continuando as nossas questõezinhas agora, uma questãozinha de gráfico, ó, 2 questões de gráfico aí para a gente encerrar essa parte de movimento uniforme. Essa questão, ela está lá no teu material aí, que você tem aí, é a questão de número 33, tá? Se você pegar lá o teu material, aqui a gente chamou de 8, mas ela está na página 11 e corresponde à questão de número 33, tá? Essa é a questãozinha que tem lá. Questão simples, mas ela é extremamente necessária para a gente ver essa propriedadezinha que a gente já comentou e a gente vai oficializar agora. Ele diz o seguinte, você tem aqui um gráfico, primeira coisa que você tem que analisar sempre que aparecer um gráfico, olha as unidades. O que é que ele está lhe dando? Ele está lhe dando a velocidade em função do tempo. Velocidade está em quilômetro por hora, então o tempo tem que estar em hora, exatamente. E está, ó, graças a Deus. Aí ele pergunta o seguinte, esse carro viajou durante 5 horas, nem precisava ele dizer isso aqui para você, ó, porque no gráfico já está dizendo, ó. Só que tem um detalhe, ele de 0 até 2 horas, ele estava com 40 km por hora. E de 2 para 3 horas, o que é que está acontecendo? Parado, não tem reta nenhuma, como você está vendo. Ó. Então, de 2 para 3 horas, ele passou 1 hora parado. E de 3 para 5, ele agora estava andando com qual velocidade? 80 km por hora. Então, realmente, ele viajou durante quanto tempo? 5 horas. Sendo que dessas 5 horas, 1 hora ele estava parado. Essa é a interpretação, essa é a análise que a gente tem que fazer. E aí a gente volta para aquela pergunta lá no começo. E aí, esse tempo aqui que está parado, contabiliza ou não contabiliza? Com certeza contabiliza. Aquela história que a gente falou. Aqui, ó. Nesse tempo que ele está parado, ele ainda não terminou a viagem dele. A viagem dele durou 5 horas. Então, eu tenho que contabilizar isso daí. Ok, então como é que eu faço para calcular a velocidade média, que eu esqueci? Velocidade média é ΔS sobre ΔT, professor. Está aí, essa é a equaçãozinha.
Ah, tá certo. Então eu preciso para calcular a velocidade média do ΔS e do ΔT. Eu não tenho ΔS na questão. Mas você sabe muito bem, tem uma propriedadezinha, que ela diz o seguinte: se você calcular a área, você vai ter exatamente a distância percorrida. Então essa primeira área aqui, ó, vai te dar o ΔS1. Vamos calcular essa primeira área? Vai ser o ΔS1, que é base vezes altura. Quem é a base? 2. A altura? 40. Isso vai dar 80 quilômetros. Essa foi a distância que ele percorreu até ele resolver parar. Então, em 2 horas, ele andou 80 e parou. De 2 para 3, ficou lá paradinho, ok? O tempo passando, ele está lá parado, até que ele resolveu voltar. Então, aqui você tem uma nova área que vai dizer para mim quem é o ΔS2, tal do ΔS2. E aí, vamos calcular esse ΔS2? De novo, um retângulozinho. Base de 3 para 5, 2. Cuidado para não dizer que essa base vale 5, tá? Ó, 5 seria daqui para cá. Você está calculando só essa área, de 3 para 5. Então, a base vale 2. E a altura? 80. Então, fica 2 vezes 80, que dá 160 quilômetros. Resumindo a história, a distância total percorrida foi de 240 quilômetros. Primeiro 80, depois mais 160. Essa foi a distância total. E ele gastou quanto tempo? 4 ou 5? 4 horas foi andando, 1 hora estava parado, mas essa hora que ele está parado aqui ainda tem que ser contabilizado, ele não terminou a viagem. Então o tempo total foram de 5 horas. Então pronto. Então você pega todas as informações que você tem, como é que você vai fazer para calcular a velocidade média? ΔS sobre ΔT. Quem é o nosso ΔS? 240. Quanto tempo? 5 horas. Fazendo aqui essa continha, você vai encontrar 48 quilômetros por hora. Aí, professor, você faz essa conta aí de cabeça, como é que é? Só assim? Deixa eu contar aqui um segredozinho bem rápido, tá? Só para não fugir muito da questão. Toda vida é mais fácil você dividir um número por um denominador, 10 ou múltiplo de 10. 10, 100, 1000, é sempre mais fácil. Então, mentalmente, o que eu fiz? Ó? Aqui, para poder ficar 10 embaixo, é multiplicar por 2. Então, isso aqui fica assim, ó, embaixo fica 10, mas se eu multipliquei embaixo por 2, em cima eu também tenho que multiplicar para não alterar. Vai dar 480, isso eu fiz mentalmente. 10 embaixo, 480 em cima, simplifica ou vai dar 48, tá? Caso você tenha dificuldadezinha com a matemática, fica aí esse macetezinho, tá? É sempre mais fácil você dividir qualquer número por 10 ou múltiplo de 10, né? 10, 100 mil, então tenta dar um jeito de embaixo virar 10 ou múltiplo de 10. O valor que você multiplicar aqui, multiplica mentalmente em cima. E aí você faz de cabeça essa continha aqui, tá? Então, ele quer saber na questão qual é a velocidade média durante a viagem. Velocidade média, acabamos de encontrar, foi de 48 km por hora. Questãozinha simples, daquele estilo que a gente comentou no começo, né? Nossa ideia inicial desse curso é exatamente a gente resolver algumas questões, puxar aí alguns assuntos bem básicos para poder a gente conseguir resolver algumas questões mais complicadas no momento oportuno, tá? Como a questão anterior que a gente fez era de movimento uniforme, porém já tinha um nível mais alto que a gente já havia resolvido outras um pouquinho mais simples, tá? Então essa daqui é a mais simples de gráfico, tá aí a resposta, 48 km por hora. Vamos para a última questãozinha desse assunto aqui agora, tá? Vamos lá. Questão 9 aí, nos espera. Outra questãozinha também clássica, uma questãozinha comum, tá? Que ela vai servir de alicerce para várias outras questões que podem cair com a mesma ideia, talvez com outras informações. Por exemplo, aqui eu estou vendo o gráfico, aquela historinha que a gente havia comentado. Primeira coisa que você tem que analisar, o que é que ele está lhe dando? Espaço em função do tempo. Opa, espaço em função do tempo. Lembra que a gente tem anotado, ó,
espaço em função do tempo. Se for essa equação, é porque o gráfico é uma reta. E eu estou vendo que o meu gráfico espaço em função do tempo é uma reta. Então, se é uma reta, eu posso dizer sem medo que esse movimento aqui trata-se de movimento uniforme. Isso é a gente que tem que interpretar nas questões. Tá? É olhar para o gráfico e dizer, não, isso aqui é movimento uniforme. Não, isso aqui é movimento uniformemente variado. Então, foi espaço em função do tempo e foi reta, obrigatoriamente, essa equação. E essa equação pertence ao movimento uniforme, que é exatamente esse assunto que a gente está vendo. Ah, mas tem duas retas, exatamente, porque você tem dois móveis. Aqui eu estou representando os movimentos dos dois móveis em um único gráfico. Então, dá para você tirar aí as informações dos dois ao mesmo tempo. Olha o que é que ele quer na questão. Também algo comum dele perguntar, qual é o instante e a posição do encontro. Então ele quer saber depois de quanto tempo e aonde é que eles vão se encontrar. Essa é a pergunta aí que ele faz. Vamos lá, vamos analisar aqui calmamente cada um dos móveis. Olhe só para a reta do móvel A. O que é que você diz para mim? Essa reta está começando aonde? Está começando na posição 12, professor. Exatamente. Então significa dizer que esse pontinho aqui, ó, do móvel A, é exatamente a posição inicial do móvel A. Ah, então eu vou colocar logo aqui, ó, posição inicial do móvel A, 12 metros. Muito bem, o que mais que eu posso dizer dele? Tem como você descobrir a velocidade. Como? Olha para cá. Olha a equaçãozinha originária que a gente começou. ΔS ou ΔT. Como é do móvel A, vou colocar assim. Muito bem, vamos analisar esse gráfico. Móvel A começou na posição 12 e foi até a posição 20. Ou seja, meu ΔS vai ser 20 menos 12. E para isso, para sair do 12 para o 20, ele gastou quanto tempo? Do 0 até o 4 gastou 4 segundos. Então a velocidade dele vai ser 8 sobre 4, que vai dar 2 metros por segundo. Aí você aproveita e pensa o seguinte, o móvel A está andando a favor ou contra o referencial? Está andando a favor. Se ele está andando a favor, o sinalzinho aqui vai ser positivo, está andando a favor. Então, movimento progressivo. E a mesma coisa você vai fazer para o móvel B. Então, vamos lá. Móvel B. Esquece agora o A e olha para o móvel B. Vamos lá, só para o móvel B. O que é que tem dizendo aí para a gente no móvel B? Estou vendo que o B começou, esquece essa de cima, agora olha só para essa. Móvel B, ele começou na posição menos 16. Ah, então a posição inicial dele é essa, menos 16. Ah, então significa dizer que a velocidade dele é negativa? Opa, calma lá. Velocidade positiva ou negativa, a gente determinou isso aí olhando para o sentido do movimento. Você está vendo que o móvel B começou no menos 16 e ele está indo aonde? A favor ou contra o referencial? A favor. Então, se ele está andando a favor, embora ele esteja na parte negativa, ele está andando a favor do referencial. Logo, a velocidade dele vai ser positiva, tá? Então, ele saiu do menos 16. Vamos calcular a velocidade dele do mesmo jeito que a gente encontrou a dual. Só que fica ΔS do B dividido por ΔT do B, como a gente já falou. A equaçãozinha originária, aquela lá do começo. A gente sempre vai estar utilizando esses conceitos iniciais, sempre. Então, ó, saiu do menos 16, foi até o 0. Então, vai ficar o espaço final menos inicial. Cuidado com isso aqui, hein? Ó. Errou um sinal, já era. ΔS a gente viu lá no comecinho, que é espaço inicial, espaço final menos espaço inicial. Final é o 0, inicial é o menos 16. Você saiu daqui e veio até aqui, ó, do menos 16 até o 0. Então, é final menos inicial. Então, é final menos o inicial, que é menos 16. Dividido por quanto tempo você gastou para isso? 4 segundos. Então, fica, ó, menos com menos dá mais, 16 dividido por 4, isso vai dar 4 metros por
segundo. Positivo ou negativo? Aquela historiazinha que a gente falou. Você, apesar de estar no trecho negativo, você está andando a favor do referencial. Ó. Você está indo daqui para lá. Ó. Começou do menos 16 e está subindo. Então, se você está andando a favor do referencial, velocidade positiva, como já era de se esperar. Menos com menos dá mais. Realmente deu positivo. Agora sim eu descobri as velocidades com que eles estão andando, as posições iniciais. Então, o que é que eu posso descobrir? Agora você vai usar a equaçãozinha horária. S igual a S0 mais VT, já que trata-se de movimento uniforme, como a gente falou aí. Ó. Então, eu vou substituir do móvel A, espaço inicial, 12, velocidade do móvel A, mais 2, vezes T, e do móvel B, mesma coisa, ó. Vamos lá, espaço inicial do móvel B, menos 16, velocidade dele, mais 4T. O que eu fiz, hein? Substituir as minhas informações na tal da equação do sorvete, na equação de posição lá dos móveis. Muito bem, mas olha o que é que ele está dizendo na questão. Mais uma vez, interpretação. Ó. Ele está falando em encontro. Se ele está falando encontro, eu posso dizer que SA vai ser igual a SB. A posição de A vai ser igual à posição de B. Então, vou pegar essas duas equações e igualar. Vai ficar 12 mais 2T é igual a menos 16 mais 4T. Que vai ficar, esse menos 16 passa para cá, mais 16. 4T menos 2T. 2T vai dar 28. T vai dar 14 segundos. O que significa dizer isso aqui? Que significa dizer que depois que eles partiram, 14 segundos depois deles terem partido, eles vão se encontrar. Até porque você está vendo no gráfico, embora a gente não possa usar muito a figura como referência, tem que usar os valores do gráfico como referência, mas aqui como está mais ou menos proporcional, você está vendo que essa reta aqui, ó, ela não é paralela a essa, você está vendo que elas em algum momento, ó, elas vão se encontrar. E onde elas vão se encontrar é exatamente o instante do encontro. Então, bem aqui, esse valor aqui seriam 14 segundos. Essa aqui seria a posição, o instante. Mas a gente, então já descobrimos aqui o instante. Está faltando somente a posição. Como é que eu faço para descobrir a posição? A posição é exatamente esse valor aqui, ó. Essa posição seria esse valor bem aqui, que é exatamente o que a gente quer descobrir. E como é que a gente faz, professor, para descobrir? Ora, a gente já fez essa ideia. Você não disse que eles são iguais? Acabei de descobrir o instante. Então é só você pegar esse valor e substituir. Ou nessa, ou nessa. Fica a seu critério, porque eles serão iguais. Vou substituir nessa primeira aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Logo, SA vai ser igual a 12 mais 2 vezes. Quem é o T? 14. Então, vai ficar 12 mais 28, isso vai dar 40. 40 o quê? Olha as unidades, ó. Metro. Mais uma vez, pessoal, muito cuidado com as unidades. Você pode errar uma questão por conta de uma simples unidade. Então, pronto, o que foi que nós acabamos de descobrir? 14 segundos é um instante em que eles vão se encontrar. Vão levar 14 segundos para se encontrarem. Aonde? Exatamente na posição 40. Essa aí seria a resposta do que ele realmente está perguntando. E como a gente falou no começo, né? Essa questãozinha aqui, assim como a anterior, é questão simples, já que o nosso curso é chamado de Física do Zero. A intenção realmente é essa, você tentar resolver algumas questões básicas para poder você conseguir alavancar os teus conhecimentos, conseguir pegar questões mais complicadas. E aqui mesmo a gente também vai fazer isso, né? Colocar umas questões mais difíceis, como a gente já fez aí algumas. Essa desse assunto é uma questão mais simples, que ele quer, tanto que não tem nem a opção, ele só está te pedindo aí essas duas informações aí, qual é o instante, qual é a posição do encontro, tá? Então, instante 14 segundos, posição do encontro seria na posição 40. Cuidado, como é que poderia uma questão dessa cair no assertivo? Ele poderia perguntar assim, ó, o móvel A vai percorrer 40 quilômetros ou 40 metros, certo ou errado? Será que eu posso dizer, ó, já que eu encontrei posição 40, posso dizer que o móvel A vai percorrer 40 quilômetros? Cuidado, hein? O móvel A, olha só, o móvel A, ele partiu de qual posição? Presta atenção.
O móvel A, ele partiu da posição 12 e foi se encontrar com outro na posição 40. Então, na verdade, ele andou de 12 para 40. Ele andou 28 metros e não 40 metros como a gente havia colocado, tá? Como ele poderia afirmar para você. E o móvel B percorreu que distância? 40, então? Negativo. Repare que 40 é daqui para cima, ele partiu da posição menos 16. Então, ele andou 16 mais 40, ele andou 56 metros, tá? Então, muito cuidado aí com as informações, interpretação, esse é o grande segredo. Você vai ver sempre que nas questões de física, em sua maioria, você vai ser muito cobrado em conceitos básicos. Muitas vezes a gente tem problema exatamente em conceitos básicos, como, por exemplo, unidade, transformação de unidade, alguma matemáticazinha básica, sempre vai cobrar isso aí. E interpretação, não se engane, português aqui é muitíssimo importante. Para outras coisas também, claro, muitíssimo. E aqui na física, não se engane não, português vai estar sempre presente, tá ok? Então essa foi a nossa questão de número 9, terminamos aqui a nossa parte de movimento uniforme, tá? Próximo encontro a gente vê aí movimento uniformemente variado e movimento circular, tá ok? Um abraço e até a próxima, a gente se vê. Valeu!